Boa noite a todos. Iniciamos esta solenidade com uma reflexão do pastor e escritor norte-americano John Andrew Holmes. Não existe exercício melhor para o coração do que se inclinar e levantar pessoas. Agradecemos a todos pela presença neste evento em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título honorífico de cidadão assisense ao pastor Dionísio Aparecido Tersarioli, de acordo com o decreto legislativo número 515, de 18 de novembro de 2025, de autoria do vereador e presidente desta Casa de Leis, Paulo Mattioli Júnior. Iniciamos os nossos trabalhos convidando o excelentíssimo senhor Paulo Mattioli Júnior, presidente da Câmara, a tomar assento junto à mesa diretora, acompanhado do homenageado da noite e também de sua esposa. Uma salva de palmas. Hoje, 17 de março de 2026. Boa noite a todos. Iniciamos então agora esta sessão solene em homenagem ao pastor Dionísio Aparecido Tersarioli e também aqui que nós estamos com a comenda de título honorífico de cidadão assisense. Ato sequente, solicito ao nosso mestre de cerimônia, Mateus, que proceda agora a chamada das demais autoridades e amigos para comporem a nossa mesa de trabalho. Começando pela prefeita de Assis, doutora Thelma Espera. Uma salva de palmas. Doutor Ricardo Nascimento, delegado de polícia aposentado. Convidamos também o senhor Ricardo Augusto Dias Cantaque, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas.
E o senhor Alfredo José Machado Dias, servidor público da Justiça do Trabalho. Composta a mesa com a presença das autoridades, amigos, familiares, homenageados, declara aberta, sob a proteção de Deus, a presente sessão solene. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos as presenças das demais autoridades ou representantes. A senhora Ana Flávia Lopes Soler, representando os deputados Dani Alonso e Capitão Augusto. Congratula e parabeniza por esta solenidade, justificando a ausência através de ofício, o deputado estadual Ricardo Madalena e o vereador Edson de Souza, o pastor Edinho, que deixou uma mensagem que eu vou ler agora. Hoje é uma noite festiva, linda sessão solene. Parabéns ao pastor Dionísio, que Deus continue abençoando grandemente com muita graça, sabedoria e unção, sempre levando a palavra de fé e esperança, anunciando o evangelho no reino de Deus com ousadia e amor. Parabéns, pastor Dionísio, toda a família e a igreja. Parabéns, vereador e presidente Paulinho Mattioli, por essa iniciativa de propor esta justa homenagem ao pastor Dionísio. Uma salva de palmas. Convidamos a todos para acompanharem a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Assis. Solicitamos àqueles que puderem que fiquem em pé, por favor.
seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Agradecemos também a presença do Dr. Nivaldo Parrilha, advogado e delegado aposentado. E hoje nós estamos aqui também, sendo televisionado, também aqui pela TV Câmara, estará no canal do YouTube essa noite, para que ela possa entrar na história da Câmara Municipal de Assis. É a noite em que os amigos, e às vezes alguém dos presentes aqui também, dentre os amigos e familiares, vai ter um momento, se quiser, depois deixar uma palavra, uma breve fala do pastor Dionísio, ou do amigo Dionísio, ou do familiar Dionísio, conforme Deus tocar o coração das pessoas aqui. Esse é o nosso objetivo, e para darmos continuidade a essa razão da sessão solene, solicito ao nosso mestre de cerimônia, Mateus Dorácio, que proceda a leitura do Decreto Legislativo 515, de 18 de novembro de 2025, de minha autoria. O presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 35, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, concede o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Dionísio Aparecido Tersarioli. Parágrafo único. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade. Artigo 2º. A entrega do título, objeto deste decreto legislativo, dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Assis, 18 de novembro de 2025, presidente Paulo Mattioli Júnior. E diretora-geral da Câmara Municipal de Assis, Daniela de Cássia Besson. Neste momento, assistiremos a um vídeo produzido pela TV Câmara, contando um pouco da trajetória do nosso homenageado. Dionísio Aparecido Tersarioli nasceu em Quatá, em 21 de dezembro de 1962. Filho mais velho do sapateiro Dionísio e da costureira Iraci. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho, ajudando a família com alegria e humildade. Aos 18 anos, mudou-se com a família para Assis, no bairro Santa Cecília. Trabalhou na destilaria Água Bonita, enquanto cursava História na Unesp. E mais tarde, formou-se em Direito em Marília, no ano de 1990. Em 15 de março de 1983, conheceu Ana Lúcia Guazelli, o grande amor de sua vida. Casaram-se em 1990 e tiveram 2 filhos, Vitor e Ana Carolina. Na advocacia, atuou no setor jurídico da usina Nova América, onde fez grande amizade com o Dr. Ademar Baldani. Juntos, tornaram-se sócios do conceituado escritório Baldani Tersarioli, Advogados Associados. Sua vida espiritual foi transformada
após um milagre. Sua filha, ainda bebê, seria submetida a uma cirurgia nos olhos, mas foi curada antes do procedimento, após uma oração com a irmã Rosinha. Esse momento mudou para sempre seu olhar sobre fé. Por 15 anos, foi presbítero na Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Paulista. Há 10 anos, exerce o pastorado na Igreja Bíblica aos Pés da Cruz, onde acolhe e orienta centenas de fiéis. Sempre atuou nas causas sociais de forma discreta, seguindo o ensinamento do Pai. O que a mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Por sua trajetória de fé, trabalho e amor ao próximo, a Câmara Municipal concede a Dionísio Aparecido Tersarioli o título de cidadão honorário assisense. Nossa gratidão e reconhecimento. Parabéns! Para fazer o uso da palavra neste momento, convidamos o senhor Ricardo Cantac, por gentileza. Senhor presidente, senhores, senhoras componentes da mesa, né? Eu não tenho traquejo nesse trem, não, mas é aqui, ó, eu vim falar para o meu irmão, tá bom? Se vocês me permitirem, de todo o coração. Mas antes eu queria chamar a atenção de vocês, a minha mamãe, irmã Chiquinha, recebeu esse título também, né? Queria chamar para as duas irmãs aqui, nós estávamos aqui. Tem mais alguém que estava aqui nessa época? Acho que somos só nós três mesmo. O Dionísio estava, a Ana estava, Xará, você não estava, né? Então, eu quero falar para você que eu acho que a única vez que eu tive numa sessão solene de entrega foi o da mamãe e agora de um dos filhos dela. E... não estava programada essa emoção, não. Mas aqui... nós estávamos falando, Dionísio, a gente viajou junto esses tempos aí, e a gente estava falando, eu estava falando para você que eu havia aprendido que a gente tem que ambicionar as coisas que são do céu, e que a gente também herdaria a terra. Ambicione a terra e você não terá nem o céu e nem a terra. E eu reconheço em você o DNA da mamãe. Então, nesse aspecto, nós temos o mesmo DNA, porque o Senhor nos imprimiu o DNA dele. E que bom que a gente vai passar a eternidade junto, viu? É isso, é mais do que merecido. Eu acho que Assis merece ter você como cidadão assisense. E entre os irmãos, eu quero dizer para você que você tem a características mais próxima da irmã Chiquinha entre os filhos dela. Assim, é um deles que tem a característica mais próxima do que ela foi, né? O teu amor pelas pessoas, o teu amor pela palavra, o teu zelo, né? O teu zelo, a tua dignidade, a tua competência e capacidade é uma coisa notada, notória. E que bom ter você perto, viu? Muito bom. Parabéns, Ana, viu? Porque você tem tudo a ver com isso daí. Parabéns também aos queridos filhozinhos, né? Os meus sobrinhos de coração, Vitinho, Aninha, Cassiano, está faltando a Bárbara aqui, com certeza está assistindo, ou então, de uma certa forma, servindo ao seu Senhor com a medicina, né? Então, é isso que eu tinha para falar.
É isso que eu tinha para dizer. Deus te abençoe. Da cabeça aos pés. Amém. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o Dr. Ricardo Nascimento, por favor. Obrigado. Boa noite, Paulinho. Boa noite, meus amigos aqui da mesa, prefeita Thelma, homenageado, sua esposa, Ricardo Kentucky, meu lindão aqui. Meus amigos, meus irmãos, esta é uma noite festiva. Esse é uma noite onde Assis reconhece a trajetória do Dionísio aqui em Assis. Uma trajetória construída com trabalho, uma trajetória construída em servir ao próximo, amar o próximo, trabalhar para o Senhor. Sabe, Dionísio, meu irmão, aqueles que não sabem, nós somos meio aparentados. Nossos avós, lá, minha avó era Amália Tersarioli. Então, lá atrás, a gente tem alguma coisinha. E é muito fácil falar de você, meu amigo, meu irmão, meu pastor. Você, Dionísio, é um homem que você faz a diferença onde você está. Você é uma pessoa que inspira o Ricardo a ser um homem melhor, a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser um crente melhor, a ser um melhor servo. Você é uma pessoa que, guiada por Deus, você tem palavras de sabedoria, palavras de direção para a minha vida, para a minha casa. Então, é muito fácil falar de você. E quando eu vejo, né, o título, esse título ele possa servir muito mais do que um reconhecimento, mas que esse título ele sirva de inspiração para mim, para você, sabe, Dionísio, de que vale a pena a gente andar aqui na face dessa terra, não é, deixando uma marca positiva na vida das pessoas, deixando uma marca positiva na cidade, na comunidade, que é o que você faz, sempre deixando um saldo positivo, uma marca positiva. Parabéns, Paulinho Mattioli, por essa iniciativa. Você, mais uma vez, acertou. Deus te abençoe, Dionísio. Título merecidíssimo. Boa noite, Deus abençoe a todos. Agora, para fazer o uso da palavra, convidamos a prefeita de Assis, doutora Thelma Espera. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Assis, nosso vereador Paulo Mattioli, boa noite. Quero cumprimentar toda a mesa, começando aqui pelo meu consogro, Ricardo Kentucky, a quem eu devo tanto carinho, né? Nós temos aí um amor que nós partilhamos juntos, que é a nossa netinha linda, maravilhosa, né?
Alfredo, boa noite ao nosso Ricardo, querido, e boa noite, Dionísio e Ana, uma noite memorável que jamais será esquecida por todos nós. Boa noite a todos os presentes, quero cumprimentar o Vitor, a Carol, Cassiano, estendam a Bárbara também, a todos os nossos irmãos presentes e amigos. Nós estamos numa noite aqui maravilhosa e não podemos esquecer também da nossa equipe da Câmara Municipal de Assis, que preparou com tanto carinho esse momento que está marcando as nossas vidas. Para mim é uma honra muito grande e emocionante estar aqui como autoridade da cidade para dizer: seja bem-vindo, cidadão assisense. Dionísio, isso mexeu muito comigo e eu estou aqui nesta noite com o meu coração. E eu queria dizer algumas palavras, mas para dizê-las, eu preciso me reportar ao Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. A seu tempo dará os seus frutos, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Este salmo foi escrito pelo nosso salmista Davi, mas certamente Deus inspirou Davi, já sabendo que haveria um homem que ele colocaria na terra, chamado Dionísio, e que seria este homem que não se contaminou com as iguarias do rei, que foi este homem que não se sentou na roda dos escarnecedores, não se deteve no caminho dos pecadores, mas teve a lei do Senhor nas suas mãos de dia e de noite. E, além disso, este homem teve uma mulher chamada Ana. Uma mulher que é aquela que faz diferença na nossa sociedade. É a mulher que ora. É a mulher que busca o Senhor todos os dias. E certamente, quando este servo de Deus se levanta, quando ele se deita, ela está sempre orando pelo seu companheiro. Então, ambos juntos vieram e transformaram a história da nossa cidade. E nesta noite, nós estamos todos juntos aqui, certamente honrando um servo de Deus, uma serva de Deus, uma família de Deus. Mas, acima de tudo, nós estamos nos inspirando com o exemplo de um homem cristão, um homem que ama Deus, um homem que tem princípios e valores, um homem que não se contamina com qualquer tipo de corrupção ou qualquer tipo de apelo que existe na nossa sociedade. É de homens e mulheres assim que nós estamos precisando. É de homens e mulheres assim que vão fazer diferença e vão fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens se inspirem para que nós possamos ter uma cidade cada vez melhor. Muito obrigada, Dionísio, muito obrigada por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, por todo o seu exemplo. E fica aqui também a minha gratidão, nosso presidente, por sua lembrança, por sua indicação, porque é a indicação de homens assim que nós vamos fazer com que a nossa sociedade ainda desfrute de esperança, que nós podemos, sim, ter um mundo melhor, um mundo digno, um mundo equilibrado, um mundo que respire a presença de Deus. Que Deus nos abençoe e que
o nosso mais novo cidadão assisense possa estar aí rejubilando na presença de Deus, porque hoje ele está sendo recebido na cidade de Assis, mas a sua cidade eterna, a Canaã celestial, também já está garantida para este casal, para este servo do Senhor. Que Deus te abençoe, Dionísio, e muito obrigada por você me inspirar, por você ter orado comigo, porque há momentos em que eu vejo que as lutas são grandes e que os desafios são imensos, principalmente numa sociedade que ainda não vê uma mulher como líder, mas a oração que você e todos aqui que estão fizeram comigo antes de eu assumir o governo faz diferença até os dias de hoje, e por isso eu tenho sido resiliente na missão que Jesus colocou nas minhas mãos. Muito obrigada por você ter orado, e muito obrigada porque eu sei que você continua orando pela cidade de Assis, e agora mais do que nunca como cidadão assisense. Que Deus nos abençoe. Parabéns, parabéns. Agora convidamos para o uso da palavra o senhor, presidente da Câmara, Paulo Mattioli Júnior. Amigo Mateus, as sessões solenes nos permitem alguns protocolos diferenciados. Então, nesse momento, eu peço à prefeita Thelma Espera para que assuma a presidência da sessão solene, para que eu possa usar da palavra. Senhora prefeita do município de Assis, Thelma Espera, diferente aí, né? Nossa, seja bem-vinda sempre à Câmara Municipal de Assis. Nós respeitamos muito o poder executivo de nossa cidade, a sua pessoa, e torcemos muito para que nós possamos juntos fazer a diferença, Câmara Municipal e Executivo. Ricardo Cantac, uma pessoa que há muito tempo faço parte da família e que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. O Alfredo também, um grande irmão. Nós éramos da equipe de basquete. Eu, Alfredinho, Marcinho, e aí ia aquela turminha lá. Olha o professor Uruba ali, ó. Era o Uruba e o Pantera, a escolinha do Pantera ainda, faz tempo. Também aqui, Ricardo Nascimento, sempre teve nosso respeito, nosso carinho. Obrigado por tudo. Nossa querida Ana Terçario, tem uma história para contar também, Ana. E o amigo Dionísio, né, que nós estamos hoje aqui fazendo essa saudação especial a todos que nos honram com a presença, que nos acompanham, são muitos amigos aqui. A história com o Dionísio e com a Ana começou desde cedo. Nós tínhamos ali, lá atrás, em uma parte da minha vida, eles confiavam muitas vezes, aqui a nossa querida Carolzinha, Carol está aqui, era pequenininha e deixava a gente aos cuidados nossos lá, ir participar de eventos na Xuxa, no Silvio Santos, através da dança, também na cidade de Santos, às vezes com a Ana, às vezes sem a Ana. E isso, a Carolzinha tinha menos, devia ter seus 8, 9 anos de idade. Então, eu fico imaginando hoje que eu sou pai, o tão precioso bem que vocês confiavam para que a gente estivesse levando, né? Então, Carol, Vitor, também aqui a todos que estão aí, temos histórias lá atrás para a gente contar. E Deus tocou o coração, porque assim como o Ricardo falou aqui da irmã Chiquinha, que recebeu a homenagem, porque
o Dionísio, num primeiro instante, ele falou, mas eu não quero envolver com política. Eu falei, Dionísio, não é isso. A cidade de Assis está tendo o privilégio de ter um de seus filhos queridos, um cidadão legítimo de nossa cidade. Deus pediu para te honrar aqui, ponto final. Aí ele olhou para mim sério assim. Eu falei, agora vamos fazer o seguinte, eu lá no escritório dele. Eu posso sentar na tua cadeira aí no computador, você senta onde eu estou aqui? Ele falou, tá bom. Aí eu fui perguntando e fomos fazendo ali o histórico junto, e nós assistimos aqui, que belíssima trajetória resumida, onde nós tivemos ali a presença do pai, do seu Dionísio e da dona Iraci. Dionísio, não foi fácil você estar aqui essa noite. Seus pais tiveram que se conhecerem, tiveram que ter tido uma lua de mel, tiveram que ter nascido Dionísio. Dá trabalho, até crescer, conhecer a Ana, e assim vai. E aí nós tivemos lá o saudoso pai do seu Dionísio também, era profissão de sapateiro, dona Iraci costureira. E o Dionísio, criança, vendia flores e era empacotador. E sempre com sorriso no rosto. É o que conta as histórias. Tinha orgulho do que fazia. Também tem o curso de História pela Unesp. E depois, a Faculdade de Direito, onde eu também fiz o direito lá, a Fundação Educacional era Eurípides Soares da Rocha, e aquele senhor que estava ali passando o diploma é o mesmo que passou para mim também alguns anos depois. Foi tanto tempo assim, não. Teve na Água Bonita, família Baldani, está aqui Dona Terezinha. Estou com duas madrinhas hoje aqui de casamento, viu? Dona Tereza está ali, e também a Josi do Pedrão, também estava ali agorinha, com a Elianete. Depois o seu Ademar Baldani, que é o amigo de toda a vida, foi a expressão que o Dionísio nos trouxe. Eu falei, Dionísio, curiosidade. Como é que você chegou no mundo da fé? Quando que Deus tocou o coração? Porque conversando com a sua mãe, Ricardo, Margarete, eu ia muito na sua casa, ora para brincar com o Márcio, e ora buscar a oração, numa outra fase da vida, quando é mais jovenzinho, criança, para brincar. E depois, para buscar a oração. E ela nunca deixou de nos atender. Eu ia tanto que o disco oração, no primeiro tempo, era 3322, 1494. Depois virou 3325, 1494. Então, a gente lembra, eu estudei no Carlos Alberto com o Márcio. E eu perguntei, Dionísio, como é que você chegou? Porque a sua mãe me conta, Margarete, Ricardo, que ela não começou novinha na igreja, assim. Ela falou, não, levou um certo tempo. Eu já tinha meus 30 e poucos anos quando Deus tocou o coração, era professora, e aí eu comecei a entrar firme mesmo, fui tocada para evangelizar. E ela sempre fala para mim, Paulinho, até o último suspiro de morte é possível aceitar Jesus. Eu guardei. E até hoje, Ricardo, Dionísio, Margarete, Thelma, eu não sei o porquê, tá? Mas em minhas orações diárias, desde o falecimento do meu pai, da minha mãe e da irmã Chiquinha, são as 3 pessoas que nunca faltam diariamente, em todos esses anos, em minhas orações. Depois aparecem outras, mas diariamente essas 3 não faltam, que eu peço para interceder lá em cima para me ajudar aqui embaixo. Até hoje. É emocionante, é emocionante. Aí perguntei para o Dionísio, falei, Dionísio, e aí, como é que foi? Ele falou assim, Paulinho, num primeiro momento, a Carolzinha era bebezinha ainda, e nós descobrimos que ela estava com algo sério na vista, e viajei, nós não tínhamos estrutura ainda financeira, essas coisas, e nós viajamos para outra cidade, tudo, porque era uma cirurgia num bebê, muito séria na vista. E aí, num local de oração, num sítio, mais ou menos isso que eu estou lembrando, você contando, irmã Rosinha e Cândido Mota, ali fizemos oração e tudo mais, e a Carol tinha que operar já naquela semana.
os exames que antecederam diagnosticaram. Foi feita orações e tudo mais ali, e o Dionísio falou, qual foi a minha surpresa, a hora que chegamos lá, os médicos resolverem, ainda bem que fizeram um exame pré-operatório novamente, e cadê o problema? Deus, a médica não acreditava, mas falou, olha, a fé de vocês deve ser muito grande. Isso foi com a irmã Rosinha. E sempre que eu ia na casa da sua mãe, Ricardo, a irmã Chiquinha, eu perguntava para ela, irmã Chiquinha, ela já estava ali com uns 84, 85, tua mãe foi até 92, 84, 85, falei, irmã Chiquinha, quem que vai ser o sucessor na fé da senhora? Eu falava desse jeito mesmo, gente, é o meu jeito brincalhão, eu sou assim, e ela dava exato seu bolo ali assistindo, ele gostava de assistir futebol, tudo mais, e a sua mãe ali, eu falei, e aí, a sucessão na fé, como é que está isso aí, irmã Chiquinha? Nós temos que ter e tal. E algumas vezes o Dionísio eu encontrei lá na casa dela, coincidiu. Aí ela fala, Paulinho, esse jovem que acabou de sair, esse jovem, ele tem tudo para ser um pastor em Assis, porque ele sabe falar muito bem, Deus usa muito ele, eu acredito muito que ele vai ser uma das pessoas que vai continuar a minha trajetória aqui em Assis de levar a palavra. Falou para mim várias vezes. E sempre, e o Dionísio com a Bíblia e tudo mais, além de escritório e tudo, ela ainda estava, teve uma época que a irmã Chiquinha pregou ali em frente onde o doutor Ézio mora, não é isso ali? Na igreja, ali, e depois ao lado da antiga Ford, na IPI. Eu me recordo muito bem disso, o Dionísio esteve lá, não sei se era diácono, presbítero, por muitos anos, e depois aos pés da cruz, o nome da igreja. E a irmã Chiquinha tinha razão. O Dionísio, Deus tocou de uma forma tão grande o coração, que ele não só continuou a palavra, doutor Ricardo, Alfredo, como colocou centenas de pessoas para que ele passe ali juntos com muitos amigos aqui, a cuidar dessas ovelhas como filhos. Pessoas mais simples, temos ali a sociedade representada, então foi algo realmente muito, muito bonito de se ver. E finalizando aqui, já essa noite, não poderia ter uma noite, uma sessão solene mais bonita do que essa, Dionísio. A honraria de cidadão assisense é o mais alto título que uma cidade pode outorgar a alguém. E, no seu caso, você que nasceu em Quatá, você hoje está sendo reconhecido como filho legítimo da casa, da terra, de Assis. Foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores da Casa de Leis aprovaram a homenagem. Está aqui a mais alta patente da cidade de Assis, que é a prefeita municipal, está aqui presente em sua homenagem. Seus amigos, irmãos, queridos, familiares, que não poderia ser diferente. Então, sinta-se orgulhoso. Uma vez, eu já contei essa, mas aqui, para vocês, acredito que não. Um avião, tinha lá um avião, 200, 300 pessoas, e durante o voo, uma criança estava com um gibizinho na mão, e o avião começou a ter uma turbulência muito forte, mas muito forte. Está aqui o Mercadante, a Nana, Leda, quanta gente, amigos aqui. Tremia demais, muito mais forte do que o normal. Todo mundo assustado, gritando, meu Deus, e aquela criança serena, tranquila, com o gibizinho na mão, tranquilo. Passava mais um pouco, prefeito, outra turbulência forte, de derrubar coisa no chão e tal. E aquela criança serena, como se nada tivesse acontecendo. Na terceira turbulência, a hora que acalmou, foram até aquela pessoa. Um senhor estava lá olhando, falou, mas como é
que pode ficar tão calmo assim esse jovenzinho? E ele foi perguntar para o jovenzinho. Viu, você não fica com medo da turbulência? Como é que você consegue se manter tão sereno com tão pouca idade? E aquela criança falou para ele, não, eu não tenho medo nenhum, porque o meu pai é o piloto. O que acontece na vida do pastor Dionísio, gente? Ele não tem receio de absolutamente nada. Porque o piloto da vida dele é Jesus. Dionísio, merecido. E você merece todas as honras aqui nessa noite. Parabéns. Neste ato, temos a honra de convidar o presidente da Câmara, Paulo Mattioli Júnior, junto com a mesa diretora, a mesa dessa cerimônia, para que se posicione à frente, onde daremos continuidade a essa cerimônia com a entrega oficial. Por favor. Os componentes da mesa também, por favor. Neste momento, o homenageado da noite, pastor Dionísio Aparecido Tersarioli, acompanhado de sua esposa, Ana Lúcia Guazelli Tersarioli, recebem aí, através das mãos do presidente da Câmara Municipal de Assis, o título honorífico de cidadão assisense ao pastor Dionísio Aparecido Tersarioli, honraria da qual é digno e que muito engrandece a Câmara Municipal de Assis. Parabéns! Podem retornar, por favor, aos assentos e convidamos agora o homenageado, pastor Dionísio, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Sou muito grato pela presença de todos aqui, muitos amigos, pessoas queridas, pessoas que mesmo não sendo de sangue são irmãos, Fernando, irmão, e eu sou muito grato à minha família, muito grato à minha esposa de modo muito especial. Sou grato à cidade de Assis, que me abraçou, né? Ela é uma cidade que acolheu meu pai, acolheu minha mãe, acolheu minha família. Os meus filhos
vivem aqui, a minha família está aqui, os meus negócios estão aqui, os amigos estão aqui. Eu sou muito grato pela Câmara, por tudo isso eu fico até constrangido, eu não mereço tudo isso, e na realidade, o pouco que eu mereço, na realidade, eu coloco nas mãos do Senhor, porque a Ele cabe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, sabe? Eu costumo dizer para todos os homens no Café com Fé ou na igreja, que se porventura virem alguma virtude de mim, não veio de mim. Veio da graça e misericórdia do Senhor e pela ação do Espírito Santo. Os meus defeitos são eu mesmo. Todos os meus defeitos, que não são poucos, aí é o Dionísio. Mas virtudes vêm todos do Senhor, então a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E nós temos orado no Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e a gente tem colocado o município de Assis em oração para que o Senhor seja Senhor de Assis. E para que todos os governantes, aqueles que atuam, permaneçam no centro da vontade do Senhor. Porque só no centro da vontade do Senhor que a gente consegue fazer a diferença. Diferença que vale a pena ser feita. Por isso eu sou grato a Deus. O Senhor é muito misericordioso para com a minha vida, com a vida da minha família. E eu tenho visto a mão do Senhor agindo dia a dia na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa e todos os amigos. Recordo muito, de coração, os exemplos da irmã Chiquinha, né, a minha mãe, irmã Chiquinha, mulher que sempre intercedeu por mim e sempre esteve junto de mim. Tenho muita saudade, mas que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja louvado. Permite eu fazer uma oração? Senhor, nós te somos muito gratos, Pai, muito grato por esse momento. Somos gratos, Senhor, meu Pai, por essa cidade que nos acolhe. Somos gratos por essa Câmara. Somos gratos, Senhor, meu Pai, por cada autoridade constituída sobre a nossa cidade, Senhor. Pela Câmara, pela Prefeitura. Pai, nós temos clamado, Senhor, que o Teu senhorio seja manifesto na cidade de Assis. Quiséramos nós, Senhor, meu Pai, colocar placas em todas as entradas de Assis, dizendo, essa cidade pertence ao Senhor, e só ao Senhor. Por isso, Pai, recebe no Teu trono, Pai, toda a honraria que eu recebo hoje, eu deposito aos Teus pés, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória. Ó Pai, só nos resta hoje gratidão e louvor ao Teu senhorio. E nós que não sabemos nem orar como convém, clamamos pelo Teu Santo Espírito e oramos no nome que é sobre todo o nome, porque nós acreditamos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor Jesus como Rei e Senhor. Nós oramos nesse nome. Amém. Amém. Chegando à parte final desta homenagem, emociona a todos. Mateus, eu gostaria que você se aproximasse aí do Vitor, ao seu lado, e da Carol, que
Quem sabe sai uma palavra aí para o pai, nem que seja assim, papai, te amo, já valeu a noite, porque ele está sendo reconhecido aqui na terra por Deus. Pode passar para o Vitor, para a Carol, quem for. É uma noite especial, tem que ter uma palavrinha dos filhos, né? Ô pai, eu acho que eu e a Carol queremos dizer que nós te admiramos muito. E admiração é um sentimento que ele é muito raro. São poucas as pessoas que a gente fala que a gente admira. E você é uma delas. Você é a mamãe e nós te amamos do fundo do nosso coração. Obrigado por ensinar a gente do jeito que ensinou, conduzir a gente do jeito que conduziu e por ter apresentado Jesus para a gente. Nós somos gratos pela sua vida, pela vida da mamãe e por tudo que o Senhor ensinou para a gente, Pai. Nós te amamos. Não tem muito o que eu falar além do que o Vitor falou. Eu sou grata a Deus pela vida do meu pai. Sou grata a Deus por tudo o que ele tem feito na nossa vida. Porque o meu pai e a minha mãe são a maior referência que a gente tem. Então, eu só agradeço a Deus pela vida deles, agradeço pela nossa família. E dizer para o meu pai que eu amo ele, que eu o admiro enquanto homem, enquanto profissional, enquanto pastor, enquanto marido. E agradecer por tudo. Te amo, pai. Gente, essas sessões são emocionantes. São emocionantes realmente. Essas emoções a gente leva agora por toda a vida e isso está registrado. Quando quiser assistir essa sessão aqui, eu acho que é o seguinte, Vitor e Carol, Cassiano, você vai ter que entrar nessa participação também. Estou achando que o sogro e a sogra, na verdade, estão querendo ser mais vovô e vovó, tá? Acredito que eles estão assim ansiosos, assim, né? Às vezes aí dá uma contribuição aí que o Espírito Santo ajuda, né, Ana? Ajuda. Eu quero deixar aqui também, hoje, muito feliz, Ricardo, a Margarete está ali, em vida, quando eu fui vereador, a nossa querida e saudosa irmã Chiquinha, ela já tinha recebido a homenagem de cidadã cisense. Porque as homenagens, gente, em vida, é muito mais gostoso. Nós estamos todos aqui. Mas as homenagens póstumas também são tão importantes quanto, porque às vezes não deu para homenagear em vida também. Então, dos presentes aqui, deu certo de Deus abençoar, eu corri atrás e foi aprovado tudo também. O Centro de Alimentação Escolar, que a prefeita vai ter o privilégio de terminar, 22 mil refeições dia, ele foi denominado Centro de Alimentação Escolar Irmã Chiquinha, aqui na cidade de Assis. Não sei se esse ano, se o ano que vem, mas a prefeita vai estar entregando para a população. E a Central Dispensadora de Medicação, prefeita, também já tem a denominação que nós fizemos aqui em homenagem ao seu Pedro Mercadante. Então está aqui o filho dele também, nosso querido amigo de longa data. E Pedro Mercadante, se não me engano, Leite do Canto, acho que é isso, então está certo. São pessoas que fizeram muito por nossa cidade e que a prefeita também já vai estipular algo para acontecer naquele espaço lá, nós vamos estar convidando os familiares e tudo mais. Sem mais nenhum susto, né? Depois da Carol e do Vitor serem pegos de surpresa, assim que dá emoção, viu? Tá tudo certo. Gente, passou rápido. Um privilégio todos estarem aqui. Muito obrigado pela presença. Parabéns nossos homenageados. Obrigado às autoridades, nossa equipe da Câmara Municipal de Assis, nossa equipe de Libras, que estão aí também com um trabalho forte. Se eu não me engano, é Tânia e Fernanda, acho que é isso, para não errar aqui. Muito obrigado pelo carinho. E, sob a proteção de Deus, nesse momento, a gente encerra a presente sessão solene. Muito obrigado a todos. Tenham um ótimo restante de semana, abençoado por Deus. Obrigado.
O plenário está liberado para fotos com o homenageado. Uma boa noite.
Informação com responsabilidade você encontra aqui.